Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, galera, à nossa penúltima aula. Próxima aula será a nossa última. Faz sentido. Do nosso curso de Raspberry Pi Pico intermediário, tá certo? E hoje, pessoal, um circuito muito interessante. Nós iremos aí fazer um capacímetro muito preciso e nós iremos ali comprovar no osciloscópio nosso circuitinho funcionando, calculando ali o tempo que o capacitor leva para chegar aí a 63% da carga da fonte. Entendi nada? Vamos explicar tudinho aqui na tela já já. E pessoal, o mais interessante aqui hoje, eu sabia que vocês queriam isso. Hoje nós iremos aprender a configurar o Raspberry Pi Pico no Arduino IDE, tá? Que é aí, né, a IDE mais famosa que existe aí na área de embarcados, tá bom? Então nós vamos aprender a configurar a placa e aí você programa ela, você tem mais recursos agora disponíveis aí para a gente fazer os nossos códigos, tá bom? Então a aula do capacímetro e a próxima aula nós também iremos fazer utilizando a IDE do Arduino. Vou explicar bem direitinho como que configura aqui na nossa tela. Então pessoal, sem mais enrolação, não se esqueça, curso gratuito para vocês, patrocinado pela Eletrônica Ômega. Acesse a Eletrônica Ômega, adquira os componentes para este curso e para os seus projetos, galera. E ainda ganha aí um descontinho utilizando o cupom EE10 aqui para os nossos inscritos. Beleza, pessoal? Sem mais enrolação, se inscreva no canal, deixa aquele like, nos dá uma força e deixa aí uma sugestão, galera. Se você quiser ver mais algum projeto, algum curso aqui no canal, aí nos comentários, tá bom? Vamos embora! Show de bola, pessoal, estamos aqui no nosso dashboard, olha aí, no nosso whiteboard, galera. Pessoal, seguinte, tá? Como que eu calculo aí, né, a capacitância, né, de um capacitor? Pessoal, seguinte, existe uma formulazinha chamada, né, de constante de tempo, que ela é mais ou menos assim, né, tal igual a RC, né? O que é que isso quer dizer? Que eu vou ter uma resistência por onde o capacitor irá se carregar. Se eu pegar essa resistência, multiplicar pelo valor da capacitância, eu vou ter uma constante de tempo, tá? E essa constante, galera, no capacitor, ela é igual ao que? A 63% do valor que o capacitor está sendo carregado, né? O valor de tensão. No nosso caso, né? A nossa plaquinha trabalha com 3,3 volts. Então, quando eu tiver aí 63%, certo? Eu vou ter aproximadamente, pessoal, 2 volts, tá? Se você fizer os cálculos aí, você faz aí uma regrinha de 3. Como assim? 3,3 volts está para 100, certo? 100%. E se eu quero 63%, qual o valor é esse? Faz o cruz credo, né? Cruz credo. Então 100x é igual a 3,3 vezes 63. Esse 100 passa para cá, dividindo, né? Tá multiplicando. Vamos pegar aqui a nossa calculadora, nossa HP Prime, aqui no nosso online, né? E vamos dar aqui uma limpada. 3,3 vezes 63 dá igual aí a 207,9, dividindo por 100, nós temos aí 2,079 volts, tá? Como eu falei, né, aproximadamente 2 volts. Show de bola, pessoal. Com este valor em mãos, né, nós sabemos que esse valor de 63%, esses 2 volts eu vou alcançar, eu vou saber, né, esse tempo que ele vai levar para chegar nesses 2 volts, multiplicando o R pelo C. Só que eu quero o C, então basta a gente reestruturar a fórmula, tá? Então, se eu quero C, eu vou dizer que C ele é igual ao nosso R, tranquilo, dividido por tal. Errei. É o contrário, é o tal dividido por R, certo? O R está aqui multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Então, pessoal, é o seguinte, o R vai ser um valor conhecido. O tal nós vamos calcular através do nosso ADC, a gente já vai explicar, usando aí a função milis, muito conhecida aí do Arduino, tá certo? Vamos utilizá-la aqui no nosso Raspberry Pi Pico, nossa plaquinha, tá tranquilo?
E pessoal, como funciona esse circuito? Muito simples, tá, galera? Eu vou ter aqui um capacitor, certo? Capacitorzinho aqui, ó. Aqui eu tenho o meu GND. E aqui minha tensão positiva e o meu R, né, na qual o capacitor irá se carregar. Tranquilo? Show de bila. O R, galera, que nós vamos utilizar vai ser um R de 10k ohms. Tá bom? Seguinte, aqui, galera, vai ser o nosso ponto de leitura. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar nossa plaquinha e vamos injetar aqui 3.3 volts. O capacitor ele vai começar a carregar, certo? Aqui nós vamos ter o tempo e aqui a tensão. Ixi, ficou 2T, né? Lá, até porque tensão não é com T, né? O símbolo da tensão é V, rapaz. Misericórdia. Então, pessoal, é o seguinte, né? O nosso capacitor ele vai começar a se carregar. E o que vai acontecer? Vai ter um momento que ele vai chegar nos nossos 2 volts, que é justamente 63% de 3.3. A gente acabou de calcular isso. E este valor aqui, pessoal, do tempo, é justamente o que nós vamos usar a função milis para calcular. Quando a gente entrar no código, tudo isso aqui, galera, vai ficar bem mais claro lá na parte da programação, tá bom? Então pronto, pessoal, se eu calcular esse tempo que ele levou para chegar aos 2 volts, eu vou simplesmente pegar este valor, dividir pelo o nosso resistor de 10K e eu vou ter a capacitância. Só isso. Tranquilo, porém, é interessante que esse capacitor seja descarregado, né? Então nós vamos ter aqui um resistorzinho de 220, se não me falha a memória, que vai servir simplesmente para descarregar o capacitor. Só que nós não vamos estar o tempo todo descarregando. Então nós não vamos ligar ele no GND. Nós vamos ligar ele em outro pino do Raspberry Pi Pico. Então, configurando tudo, como é que nós vamos fazer? Nós iremos utilizar, pessoal, 3 pinos da nossa plaquinha. 2 pinos nós vamos utilizar, um para carregar e outro para descarregar o capacitor. E um terceiro pino que vai ser o nosso pino analógico, né, para a nossa leitura analógica. Então o que é que eu vou fazer? Para a descarga nós vamos utilizar o pino 16, para a carga pino 18 e o ADC, se eu não me engano, na programação nós iremos confirmar isso. Se eu não me engano, nós vamos utilizar o pino 27, tá? Nós já sabemos os pinos do Raspberry Pi Pico, né? 26, 27 e 28 são o ADC do Raspberry Pi Pico. Tranquilo, só isso, pessoal. Olha só que aula simples. Agora, pessoal, nós já sabemos a eletrônica, né? Tudo que nós temos que fazer agora é trabalhar no código, tá certo? Vou deixar aqui o circuito para vocês na descrição, para vocês baixarem, tá? Eu não montei ainda no simulador, porque eu já quero ir direto para a bancada, porque nós vamos utilizar o osciloscópio e já ver o circuito na prática, tá certo? Mas aqui, pessoal, não tem segredo. Aqui vai ser onde nós iremos conectar o capacitor de testes, o resistor de 220 para descarga, conectado entre o capacitor e o pino 16, o resistor de carga entre o pino 18 e o mesmo ponto em comum, e também nesse mesmo ponto o pino do nosso Raspberry Pi Pico 27. Se eu não me engano é o 27, vamos já descobrir, certo? E a nossa leitura analógica ela vai ficar aqui, galera, no nosso código travado, lendo até que ele chegue a 2 volts. Chegou, vamos fazer a leitura, leu, exibiu no nosso display, vamos descarregar e repetir o processo, certo? Então ele vai ficar o tempo todo ali fazendo a leitura, atualizando o valor. Tranquilo, pessoal? Show de bila! Agora vamos configurar a IDE do nosso Arduino. Vamos lá. Pessoal, código aqui já aberto, certo? Galera, mamão com açúcar, não tem segredo. Vamos aqui em placas, vamos digitar RP2040 e já está aqui, ó. Todas as placas que conseguem, na verdade é isso aqui, ó. Todas as placas com RP2040, que a própria Arduino também já tem,
está disponível aqui essa biblioteca show de bila para a gente utilizar a nossa plaquinha, tá? Você pode digitar RP2040, né? Que é aí o microcontrolador que a nossa plaquinha tem, ou você pode digitar Pai Pico também, que vai dar no mesmo, ela vai aparecer aqui, tá certo? Pessoal, colocou, conectou o USB, já vai aparecer tudo prontinho para a gente programar a nossa placa, tá bom? Então, pessoal, seguinte, vou conectar aqui a placa do nosso computador para a gente fazer aqui o envio do nosso código, mas antes, obviamente, eu vou explicar tudo para vocês, tá bom? Talvez, na primeira vez que você for enviar o código, você vai fazer aquele procedimento, segurar o botãozinho Boot Shell, conectar a USB e aí só enviar aqui o código e talvez só na primeira vez depois disso é só mandar normalmente. Já já a gente vai ver como fazer isso, tá bom? Pessoal, nosso código mamão com açúcar, tá bom? Que muito conhecido, né? As coisas do Arduino aí já tá muito dissipado. Fica aí, galera, uma dica. Se você quiser, olha aí que desafio interessante, né? Você comprovar que realmente aprendeu, você pode pegar esse código, colocar aqui do ladinho e tentar transformar aí para o MicroPython, tá? Então você só vai ter que descobrir aí uma função que retorne o tempo, né? Como que nós temos a função milis, certo? É uma opção interessante aí de estudo para vocês, tá bom? Seguinte, pessoal, a primeira biblioteca de comunicação, o IRO, né? Para o nossa comunicação adequada, né? Via I2C. E, pessoal, essa bibliotequinha aqui, tá? Acrobatic SSD 1306. Galera, essa biblioteca ela é a mais interessante para a gente utilizar com a plaquinha Raspberry Pi Pico, certo? Com display OLED e 2C, né? Que tem aí o SSD 306. A outra biblioteca, a da Fruit, se eu não me engano, ela dá alguns problemas na hora da comunicação. Então essa daqui é a mais indicada. Tranquilo? Para instalá-la não tem segredo, né, pessoal? É só a gente vir aqui em bibliotecas, né, e pesquisá-la. E ela já vai aparecer aqui, instalou, tá pronta para utilizar, tá certo? Então, pessoal, é o seguinte, os nossos 3 pinos serão definidos aqui, certo? O ADC que nós estamos utilizando não é o 27, é o 26, tá bom? O ADC 26 do nosso Raspberry Pi Pico, o pino 18 para a carga e o pino 16 para a descarga. Até aqui, tudo tranquilo. Depois disso, pessoal, nós vamos utilizar o valor, né? Uma variável inteira que é o valor do nosso resistor. No meu caso, um resistor de 10k ohms. Tranquilo? Se você quiser utilizar outro valor, se você utilizar um valor menor, seu capacitor ele vai carregar mais rápido, porém a leitura vai perdendo mais precisão. Né? Então é uma coisa por outra, você ganha aqui e sacrifica ali, então tudo é uma questão de equilíbrio, tá bom? Então, por exemplo, nós vamos utilizar, galera, na prática, o capacitor de 1000 microfarads, certo? Então ele vai demorar um tempinho, que nós vamos calcular já já, para chegar nesses 2 volts, né? 63%. E nós vamos comprovar esse tempo no osciloscópio, na bancada, tá bom? E aí, pessoal, eu vou criar aqui 3 variáveis, tá? Variáveis do tipo long, sem sinais negativos, né? Somente sinais positivos, tá bom? Então vai ser o tempo que ele começou a carregar, o tempo que ele terminou de carregar, e aí eu vou fazer a diferença desses 2 tempos, vou armazenar em outra variável, tá bom? Você poderia usar só 2 variáveis, mas eu utilizei 3 para ficar mais didático, certo? E obviamente, né, o valor da nossa capacitância. Até aqui, pessoal, cabeçalho bem simples. Mais uma vez, uma dica interessante. Tente converter isso aqui para MicroPython, tá bom, galera? Fica aí, ó, você comprovar aí, testar os seus conhecimentos, tá bom? Bom, pessoal, chegamos aqui no nosso setup. Vamos iniciar a comunicação, iniciar o nosso display OLED. Vamos limpá-lo, vamos setar a posição, né, do cursor, eixo X e eixo Y, e vamos colocar aí o nosso cabeçalho, né, que é o nosso capacímetro, tá bom? Então, pessoal, seguinte, depois disso, vamos somente configurar os pinos. Olha só, pessoal, o pino de carga é uma saída, obviamente, né, ele vai carregar o capacitor. E nós vamos começar com ele baixo, porque quando nós colocarmos o capacitor, se por algum motivo ele tiver alguma carga, ele vai descarregar através desse pino, tá certo?
Internamente nós temos aí alguns resistores, então nós podemos fazer isso, porque como nós estamos definindo como uma saída, ele vai ter uma impedância muito alta, tá? Então é possível, né, essa configuração para que ele consiga descarregar se por um acaso o capacitor esteja carregado. Porém, por boas práticas, sempre que for medir um capacitor, descarregue, dá um curtozinho ali nos pinos dele, tá resolvido. A menos que seja um capacitor muito grande, né? Não vá fazer isso não, que você pode levar em um beliscãozinho, né? Um beliscãozinho de corrente da vida, né? Então, pessoal, é o seguinte, entramos aqui no nosso loop agora. E primeira coisa que nós vamos fazer, vamos iniciar a carga do nosso capacitor. Então, vou dar um digital right, carga high. Mandei 3.3 para o capacitor através do resistor de 10k ohms, tá? Qualquer dúvida, pessoal, baixa o circuito aqui no nosso GitHub. Acesse o nosso GitHub lá, galera. Segue a gente. Todos os nossos projetos estão no Git lá para você baixar e fazer aí, colocar em prática os seus conhecimentos que você adquire aqui no nosso canal, tá bom? Então, segue a gente lá. Então, pessoal, uma dica, se você estiver aqui, quiser ir acompanhando, baixa o circuito aqui no nosso GitHub e vai acompanhando a programação junto com o circuito lado a lado. Tranquilo? E, pessoal, comecei a carregar o capacitor. O que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar a função milis, né? A função milis é conhecida, ela vai retornar o tempo de execução atualmente, desde que a nossa placa foi ligada, tá? Então eu vou pegar o tempo atual, né? Eu tenho um contador interno, desde que a placa foi ligada, ele vai contando ali, incrementando este contador, certo? Então eu vou pegar agora a posição que está agora. Por exemplo, liguei a placa, tem 10 segundos, então eu vou armazenar o que? Estou em 10 segundos, contei. Quando eu terminar a carga, vamos supor que eu esteja em 15 segundos. Então eu vou armazenar na parte aqui, ó, de final, o tempo final, os 15 segundos. Então eu vou pegar e vou diminuir. 15 menos 10, eu tenho 5. 5 foi o tempo que o capacitor levou para carregar. Tranquilo? É isso que a gente tem que fazer. Então, pessoal, peguei o momento que eu estou agora, exato, e armazenei em tempo, start time, que é quando o capacitor começou a carregar. Então eu entro no loop while. Então começo a fazer a leitura do nosso capacitor read, que está no ADC 26. Então o que vai acontecer? Enquanto essa leitura, pessoal, for menor do que 648, por que 648? Meu Deus, não entendi, foi nada. Vamos aqui para o nosso whiteboard. Tá aqui ele. Seguinte, pessoal, deixa eu desligar aqui a plaquinha. Ligar aqui a nossa mesa digitalizadora. Seguinte, pessoal, olha só, a nossa plaquinha Raspberry Pi Pico, quando nós estamos utilizando MicroPython, né, ela vai até 65.535, né? Só que quando nós configuramos na IDE do Arduino, ele faz os ajustes ideais e aí nós temos a conversão normal, que é de 0 a 1000 e menino, que feio é esse? De 0 a 1023, tranquilo? Que é o conversor aí de 10 bits, né? Tranquilo? Então, pessoal, nós temos aqui, né, os 10 bits, né, mais comuns aí nas placas do Arduino, tá? Então, nós vamos trabalhar, quando nós configuramos a IDE para a Raspberry Pi Pico, a placa trabalha com esse tipo de conversor, tá? De 10 bits. Então, o que acontece, galera? Se eu tenho 1023, o que é que isso quer dizer? Que eu tenho, né, 100%, ou seja, 3.3 volts, né? Que é o valor da nossa placa. Só que eu não quero, galera, 100%, eu quero 63. Então, qual é esse valor em uma leitura digital, né? A gente viu antes, né, na leitura de tensão, agora eu quero saber na leitura digital quanto que isso dá. Então, isso aqui é um X, né? Faz o cruz credo, então vai ser 100x igual a 1023 vezes 63. Esse 100 está multiplicando, passa, dividindo. Aí a pessoa diz, não, tem que dividir os dois lados por 100. Ai, deixa de ser fresco. E aí, pessoal, o que a gente faz agora? Vamos fazer aqui 1023 vezes 63 dividido por 100. Que daí, pessoal, eu não quero nesse formato, eu quero isso, pronto, galera. 644. Esse vai ser a leitura digital do nosso ADC para 63%, tá? Então, voltando aqui, ó, eu
arredondei um valor um pouquinho mais próximo para os valores de bancada. Então nós vamos deixar aí 648, tá bom? E aí, pessoal, o que vai acontecer? Nós vamos ficar neste loop aqui até, tanto é que aqui nós não temos nada, certo? Isso aqui não é 5, é 3.3, tá? Acostumado a trabalhar com 5 volts. Então aqui não tem nada no nosso while, né? Então ele vai ficar aqui neste loop até que este valor analógico seja maior do que 648, tá? Então, pessoal, se o valor ficar muito distante do valor da capacitância real na prática, você pode ajustar aqui este valor, porque nós vamos ter variações, né, de protoboard, de conexões e tudo mais do próprio capacitor. Então você pode fazer aí um ajuste mais fino aqui, tá certo? Terminou, chegou em 63%. Vamos armazenar o tempo agora que eu estou, quando o capacitor se carregou, em end time. Depois disso, eu faço a diferença do tempo que ele finalizou, que é o maior, e tiro o tempo que ele iniciou. Por que não é o contrário? Porque senão vai dar um valor negativo, né, galera? Então você tem que tirar o valor, carregou, pega o tempo que ele está agora e tira o tempo que ele começou a carregar. E aí você vai ter o tempo que ele levou da carga até os 63% da tensão, tá bom? Depois disso, pessoal, tá pronto aí o nosso código. É somente armazenar na capacitância com a nossa formulazinha, que é o que? Que é o tempo. Nós vamos pegar aqui todo o float para que ele não jogue só valores inteiros, tá? Por isso que tem esse floatzinho aqui na frente, para que ele pegue todos os valores depois da vírgula, certo? Porque aqui, galera, nós temos valores bem pequenos, tá? E dividir pelo resistor de 10K que a gente definiu aqui em cima, certo? E aí, pessoal, olha só, o tempo que nós temos aqui é um tempo em milissegundos que nós estamos utilizando para calcular. E geralmente os capacitores a gente mede ele em microfarad. Por isso, vamos multiplicar por 1000, certo? Que nós vamos transformar, fazer a conversão desses valores de milis que são responsáveis por transformar para microfarads. Porque se não tivesse esses 1000, nós teríamos aí os valores, galera, em nanofarads, né? Então nós fazemos aqui, multiplicamos por 1000 para que nós tenhamos aí os valores em microfarads, tá? Porque a fórmula, o que é que ela diz? Que os resistores, eles têm, o valor do resistor tem que estar em ohms e o tempo tem que estar em segundos, e ele vai dar resposta em farads. Porém, nenhum capacímetro vai dar resposta em farads, né? Geralmente a gente trabalha em microfarads, é a escala mais comum, onde tem as maiores faixas de capacitores, tá? Então, multiplicando por 1000, nós vamos ter o resultado já em microfarads. Show de bola, pessoal! Somente isso. Agora, pessoal, nós temos apenas, né, a questão de comunicação com o usuário, né? A interface. Então, o que acontece? Se a capacitância for maior do que 1, nós estamos em microfarad. Então, somente, galera, seguir aqui a sequência do nosso display. Vamos limpar o display, setar os cursores, exibir o cabeçalho, setar os cursores mais abaixo, colocar a unidade, microfarad. Nós estamos escrevendo aqui, galera, no display. Então nós vamos colocar aqui, ó, put string. Como em capacitância nós vamos colocar um valor, nós utilizamos put number, tá certo? Então depois de colocarmos a unidade, eu setei mais uma vez o nosso cursor mais abaixo, coloquei o valor da capacitância, esperei aí 2 segundos para a atualização. Se o valor da capacitância for menor do que 1, nós estamos em nanofarads. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a capacitância e multiplicar por 1000, tá bom? Para que eu vá para casa dos nano. Mesmo procedimento acima, limpo o display, seto o cursor, coloco o cabeçalho, mudamos aqui a unidade, né, para nanofarads e o valor da capacitância. E aí o delayzinho de 2 segundos, tá bom? Depois disso, pessoal, nós vamos descarregar o nosso capacitor. Como que nós vamos fazer isso? O pino de carga, que até agora estava em nível alto, nós vamos colocar para nível baixo. Agora nós vamos utilizar o pino de descarga. Como? Vamos defini-lo como saída. Se ele é uma saída, nós vamos defini-lo como nível baixo.
Se o capacitor está carregado, nós temos uma diferença de potencial aqui, não tem? Então o capacitor vai descarregar através desse pino, onde nós temos o nosso resistor de 220 ohms, tá bom? Então ele vai descarregar através desse capacitor. E aí nós precisamos verificar se realmente o capacitor descarregou, né? Então nós entramos aqui, galera, neste loop e nós vamos ficar nele enquanto o valor do ADC 26 for maior do que zero. Enquanto ele for maior do que zero, quer dizer que o capacitor ainda tem carga, então nós vamos ficar presos nesse loop. Descarregou, chegamos em zero, saímos do nosso loop e aí o nosso pino de descarga volta a ser uma entrada para que ele não interfira na leitura da nossa capacitância e damos aí um delayzinho de 500 milissegundos para a atualização e aí reiniciamos o processo novamente. Então, galera, este é o nosso código. Vamos para a bancada ver um negócio que na bancada tá muito interessante, tá? Porém, galera, olha só, eu vou pegar aqui o nosso whiteboard que eu quero mostrar uma coisa para vocês. O que é que nós vamos fazer lá na bancada? Olha só, galera. Nós sabemos que a constante tal, ela é R vezes C. O R tem que estar em ohms e o C em farads. O R que nós vamos utilizar é o de 10k ohms, né? O 10.000 ohms. E o capacitor, galera, que nós vamos usar é de 1000 microfarads. Só que nós precisamos converter para farads para aplicar na fórmula. Então, isso aqui, galera, é 0,001 farads. Tá certo? Então, nós vamos ter o tal em segundos, que vai ser o quê? 10.000 vezes 0,001. Então, se eu pegar aqui a calculadora, 10.000, 23, vezes 0,001 dá igual a 10, tá? Até você podia fazer aqui pelos zeros, né? Ó, esse zero vai embora com esse vai embora com esse, e esse vai embora com esse. Então ficaria os 10, tá bom? Então, galera, o nosso tal vai ser 10 segundos, né? Então, pessoal, na bancada nós vamos ver. Será que o capacitor de 1000 microfarads irá levar 10 segundos para chegar em 2 volts? Vamos comprovar com o osciloscópio, tá bom? Então, galera, vamos para a bancada que o negócio lá tá muito show. Vamos lá. Pronto, pessoal, olha só aqui o nosso circuito, tá? Nosso display 2C, nossa plaquinha Raspberry Pi Pico. Aqui, pessoal, nós temos as nossas conexões, tá bom? Aqui serão as conexões do capacitor de teste, nosso GND, né? Aqui o capacitor de carga, aqui o capacitor de descarga, certo? E aqui os pinos de leitura. Aqui o capacitor de descarga vem para cá. E aqui o pino ADC, na qual vai ler o valor atual da tensão, certo? Então, pessoal, seguinte, vamos começar aí com esse capacitorzinho aqui, ó, que é um capacitor aí de 100 nano, tá? Vou colocar aqui na nossa bancada e vamos ver aí a leitura. Já leu 99 nano. Olha só, galera, 99, um capacitor de 100 nano, precisão muito boa, né? Agora tem esse capacitorzinho aqui, galera. Eu acho que ele é de 220 ohms, tá? Vamos colocar ele aqui, deixa eu confirmar aqui o valor dele. É isso mesmo, é de 270 nanofarads. Vamos colocar aqui. Calculando. E tá aí, pessoal, 200 nanofarads, né? Lembrando, galera, quanto menor o valor, né? Nós temos aí uma precisão que vai ficando um pouco mais distante. Por quê? Por conta que a protoboard, galera, ela tem muita capacitância, tá? Por causa dos contatos dela. Protoboard já é conhecida. Então, mais um capacitorzinho aqui. Agora, galera, o capacitorzinho aqui, ó. Deixa eu ver aqui, esse aqui, ó. Esse é um capacitor de 10 nanofarads, tá bom? Vou colocar ele aqui para vocês. Vamos testar aqui na bancada. Calculando aí. 9 microfarads, né? Ele é um capacitor de 10 e ali nós temos 9 nanofarads. Lembrando, galera, você pode, né, fazer essa melhoria numa calibração aí no código, né? Aqui, pessoal, agora um capacitor de 100 nanofarads. Vou mostrar aqui para vocês, ó. 100 nanofarads. Vamos testar aqui. Lendo. E ali, pessoal, 80
89 microfarads, né? Então, pessoal, nós temos uma boa leitura aqui com o nosso projetinho, né? Esse daqui agora, pessoal, é o de 470 microfarads, né? Vamos testar isso aqui também. Rapaz, quase não foi. Calculando aí o valor desse capacitor de 470, né? Olha aí, pessoal. 583, né? Ele é um de 470, quase 500, né? Então, valores aí bem aproximados, tá? Aqui, pessoal, para nosso penúltimo capacitor, eu tenho aqui, ó, um capacitor de 220 microfarads. Vamos ler aqui. 220, vamos ver quanto é que nós teremos ali. 266. E aqui, pessoal, o maior capacitor, né? Um capacitor aí que a gente vai já utilizar ali no nosso osciloscópio. Capacitor aí, ó, de 1000 microfarads, né? Vamos colocá-lo aqui. 1000 microfarads. Esse aqui, galera, é um capacitor que é como ele é um valor arredondado, né? 1000 microfarads, bem redondinho. Ele vai ser interessante para a gente utilizar aí o osciloscópio para fazer aí a leitura. E olha aí, pessoal. 1111 microfarads, tá? Agora, pessoal, vamos para o osciloscópio calcular, ver se esse tempo está de acordo com o que calculamos, tá bom? Galera, olha só, já estamos aqui com o nosso osciloscópio fazendo a leitura aí do nosso capacitor. Olha só, galera, que coisa mais linda, né? Nós temos aqui a carga e a descarga do capacitor. O nosso código aí, pessoal, funcionando lindamente. Eu vou dar aqui, galera, o stop. E nós iremos agora com os nossos cursores, tá? Então, vou pegar aqui, primeiro, este ponto aqui, galera, ó. Esse aqui vai ser o meu ponto 0, tá? Aqui, 0 volts. Pronto, 0 volts eu tenho aqui. E o outro cursor, galera, ele tem que ficar próximo a 2 volts, tá? Pronto, mais ou menos 2 volts, tá aqui ele, tá? Vou aproximar um pouquinho a câmera para vocês conseguirem enxergar aqui direitinho os valores, tá? E a nossa placa, né, a gente já sabe como funciona. Vamos focar aqui na tela do osciloscópio. Bom, pessoal, aproximei aqui a câmera para que vocês consigam ver melhor aqui o osciloscópio, os valores. Galera, ajustei já aqui os nossos cursores, tá? Então aqui eu tenho o meu ponto 0. E aqui, pessoal, eu tenho, aqui nós já temos todos os valores. Eu tenho aproximadamente, pessoal, 2 volts, tá bom? Que é o 63%. E olha só, galera, que interessante. Este ponto aqui eu marquei como ponto 0. E aqui o nosso outro ponto para a leitura do tempo. E olha aqui, pessoal, o valor que nós temos, a diferença entre as duas linhas, que é o BX menos o AX. 11,1 segundo, galera. Justamente bem próximo do valor que nós calculamos lá, nossa constante de tempo, tá? Nós temos essa diferença porque capacitâncias aí parasitas da protoboard, né? E também as variações dos próprios componentes, tá? Então, pessoal, olha só como a engenharia ela é perfeita, né? Comprovando aqui a matemática na prática funcionando o nosso circuitinho aqui para vocês, beleza? Então, pessoal, mais um videozinho aí do nosso curso de Raspberry Pi Pico intermediário. Vimos aqui vários conceitos interessantes, né? Eletrônica, cálculo, osciloscópio, programação e tudo comprovado e funcionando lindamente aqui para vocês. Belezura?